Ela o observava dormir, o peito pequeno subindo e descendo com um esforço que cortava a alma. A mão dela, calejada pelo trabalho incessante, repousava sobre a testa do menino, sentindo o calor febril que irradiava como uma brasa viva. Na penumbra do quarto humilde, onde o cheiro de mofo se misturava ao aroma do vapor de eucalipto que subia de uma bacia no chão, Lorena era a imagem da resistência silenciosa. Seu rosto, marcado por noites mal dormidas e dias de exaustão, não continha autocomiseração, apenas uma determinação feroz, um amor que era, ao mesmo tempo, seu escudo e sua única arma. Ali, velando o sono inquieto do filho, ela não sabia, mas estava à beira do precipício que a obrigaria a confrontar o fantasma que ela passou os últimos 5 anos tentando enterrar. O passado estava prestes a cobrar seu preço e a vida de seu filho estava em suas mãos. Se você gostou do começo desta história, deixe o like para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas narrativas. Assista essa história até o fim. Tenho certeza que você ainda não ouviu. A vida em Águas Claras era feita de rotinas e de olhares. Para Lorena, de 24 anos, a rotina era uma sucessão de amanheceres antes do sol, do cheiro de café fraco e do pão dormido que ela amolecia no leite para o pequeno Léo. Os olhares, esses eram mais complexos. Vinham carregados de um misto de pena e julgamento, sussurrados nas esquinas, nas filas do mercado, nas portas das casas que ela limpava. Em uma cidade pequena, uma história como a dela não era esquecida. Era conservada como um conto de advertência para as moças mais novas. A mãe solo abandonada grávida, um estigma que ela carregava com a mesma dignidade silenciosa com que esfregava o chão e lavava as roupas de famílias que tinham tudo o que a ela fora negado. Lorena não se queixava. Guardava a dor para si, trancada num compartimento secreto do coração. Sua força vinha de um lugar muito mais profundo. Os olhos de jabuticaba de Léo, seu filho de 5 anos. Ele era seu universo, o centro de sua existência. Cada bolha de sabão que ela soprava no quintal de terra batida, cada história que inventava antes de dormir, cada prato de comida que conseguia colocar na mesa, era uma vitória contra o destino que parecia ter sido traçado para ela. Ela trabalhava de sol a sol. Pela manhã, faxina na casa de Dona Marisa, a esposa do prefeito, uma mulher de sorriso doce e olhar fiscalizador que sempre fazia questão de lembrá-la com uma falsa gentileza de como era admirável sua luta, sozinha nesse mundo. À tarde, passava roupas para a família do dono do único supermercado da cidade, o ar quente do ferro a vapor se misturando às suas preces silenciosas por dias melhores. O dinheiro era curto, contado, cada centavo com um destino certo. O aluguel do pequeno cômodo nos fundos de um terreno, a comida, as roupas que ela comprava em brechós e reformava com uma habilidade herdada da avó. Não sobrava para luxos, nem mesmo para imprevistos. E o imprevisto chegou naquela terça-feira cinzenta, disfarçado de uma tosse seca. No fim do dia, a tosse de Léo se aprofundou, um som rouco que parecia rasgar seu peito frágil. À noite, a febre veio com fúria. Lorena o despiu, deu-lhe um banho morno, aplicou compressas frias, mas o corpo do menino ardia. Ele tremia, os lábios ressecados, os olhos grandes e brilhantes, perdidos num delírio febril. Chamava por ela num sussurro, "Mamãe!", e cada chamado era uma faca no coração de Lorena. Ela revirou a lata onde guardava suas economias, contou e recontou as moedas e as poucas notas amassadas. O valor era irrisório, mal daria para comprar um xarope mais forte, talvez um antitérmico de marca boa. O médico do posto de saúde só atenderia no dia seguinte, e a emergência do hospital mais próximo ficava em outra cidade, a 2 horas de ônibus, um luxo que ela não podia pagar nem em tempo, nem em dinheiro. O desespero começou a subir por sua garganta, um nó apertado e amargo. Léo gemeu, um som de puro sofrimento. Naquele instante, toda a resignação de Lorena se desfez. Ela não era uma mártir, era uma mãe. E uma mãe em desespero é a criatura mais perigosa e determinada que existe. Enrolou Léo no melhor cobertor que tinha,
Um presente de uma antiga patroa, e o ajeitou nos braços. O peso dele, que em dias normais era um conforto, agora parecia o peso do mundo. Nós vamos conseguir um remédio, meu filho. A mamãe vai dar um jeito. Ela sussurrou mais para si mesma do que para ele. As ruas de Águas Claras estavam escuras e silenciosas. A única luz que piscava ao longe era a cruz verde da farmácia, a única que ficava de plantão 24 horas. Era sua única esperança. Com o dinheiro contado no bolso do casaco fino e o filho febril nos braços, ela caminhou, o coração martelando contra as costelas. Cada passo era uma oração. A porta de vidro se abriu com um sino suave, um som quase celestial em meio ao seu tormento. O ar lá dentro era climatizado, com cheiro característico de limpeza e medicamentos. Uma moça jovem estava no caixa, mas foi um homem que emergiu de uma sala nos fundos quem fez o sangue de Lorena gelar nas veias. Ele estava mais velho, o rosto mais anguloso, o cabelo cortado de forma impecável. Usava um jaleco branco que lhe conferia um ar de autoridade e sucesso. Tinha a mesma postura confiante, o mesmo olhar penetrante que, um dia, a fizeram acreditar em contos de fadas. Era Mateus, o homem que sussurrou promessas de amor eterno em seu ouvido e que, 6 anos antes, desapareceu de sua vida no exato momento em que ela, com a voz trêmula de medo e esperança, lhe contou que estava grávida. O mundo de Lorena parou. O ar ficou rarefeito. O som do sino, o zumbido do ar-condicionado, tudo se desvaneceu. Havia apenas o rosto dele, um rosto que ela vira em seus pesadelos e em suas mais secretas e dolorosas saudades. Por um instante, o tempo voltou, e ela era novamente a garota de 18 anos, ingênua e apaixonada, entregando seu coração a um homem mais velho, de 29 anos, que prometera o mundo e a deixara com o vazio. Mateus a encarou. Não houve o choque do reconhecimento. Não houve um lampejo de surpresa ou remorso. O que havia em seu olhar era algo muito pior. Uma frieza polida. Uma indiferença calculada. Ele a reconheceu, sim. Lorena viu isso na forma como seus lábios se contraíram minimamente, quase imperceptivelmente. Ele a olhou de cima a baixo, notando suas roupas simples, seu rosto cansado, e então seu olhar desceu para o menino doente em seus braços. O narrador onisciente penetra na mente de Mateus por um instante. Ele não via um filho. Ele via uma complicação. Um fantasma do passado que ousava se materializar no presente, em seu estabelecimento, o símbolo de sua vitória, de sua vida reconstruída longe dos erros da juventude. Ele vira dono da maior rede de farmácias da região, um empresário respeitado. Aquela mulher e aquela criança eram um elo com um passado que ele se esforçara para apagar. Eram uma ameaça à sua imagem impecável. Pois não? A voz dele soou profissional, desprovida de qualquer emoção. A formalidade era uma arma, uma barreira de gelo erguida entre eles. Lorena demorou a encontrar a própria voz. Suas pernas tremiam. O peso de Léo em seus braços parecia ter triplicado. Ela estendeu a receita amassada, que o médico do posto lhe dera numa consulta anterior para casos de emergência. Meu filho está com muita febre, ela conseguiu dizer, a voz embargada. Eu preciso desses remédios. Mateus pegou o papel sem que seus dedos tocassem os dela. Ele leu os nomes dos medicamentos com uma expressão impassível. Virou-se, caminhou com passos firmes até as prateleiras e voltou com 2 caixas e um frasco. Colocou-os sobre o balcão de mármore polido. Deu R$ 87,50. Ele disse, digitando o valor na caixa registradora. R$ 87. O número ecoou na cabeça de Lorena como uma sentença de morte. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o bolo de notas e moedas. Contou ali mesmo, sob o olhar frio dele. R$ 23,70. Era tudo o que tinha. A humilhação a atingiu com a força de um soco no estômago. Ali, diante do homem que a abandonara, ela era a personificação do fracasso que ele provavelmente sempre imaginou que ela se tornaria. Eu não tenho todo o dinheiro agora, ela murmurou, o rosto corando em chamas. Será que o senhor não poderia marcar? Eu pago no começo do mês, assim que eu receber. Meu filho está queimando em febre, por favor. O pedido saiu como um sopro, uma última fagulha de esperança.
Ela olhou para ele e, pela primeira vez em 6 anos, permitiu-se suplicar com os olhos. Suplicou não por ela, mas pela criança doente em seu colo. A criança que era sangue do sangue dele. Mateus a encarou e, por um breve segundo, seu olhar vacilou ao encontrar os olhos suplicantes dela. Mas foi apenas um instante. A fachada de empresário bem-sucedido, de homem que superou suas origens, voltou com força total. Para ele, abrir uma exceção era abrir uma porta para o passado. Era reconhecer um laço que ele negara. Era uma fraqueza que ele não podia se permitir. Senhora, ele disse, a palavra senhora, usada como uma arma para demarcar distância. Nós não trabalhamos com fiado. São as regras do estabelecimento. A voz dele era final, desprovida de qualquer empatia. Era a voz de um estranho, de um carrasco. Lorena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras dele, tão clínicas e impessoais, foram mais cruéis do que qualquer grito ou acusação. Era a negação final. Ele não estava apenas negando o remédio, estava negando a ela, negando a existência do filho deles, negando qualquer resquício de humanidade que pudesse haver entre os dois. A vida do filho dela estava em suas mãos, e ele acabara de fechá-las com força, esmagando sua última esperança. Léo, em seu delírio, tossiu novamente, um som fraco e doloroso que ecoou no silêncio tenso da farmácia. Sem dizer mais uma palavra, Lorena recolheu sua dignidade em frangalhos. Ela segurou o filho com mais firmeza, como se para protegê-lo não apenas da doença, mas da frieza do mundo, da frieza do próprio pai. Deu as costas ao balcão, ao homem que era seu passado e seu presente carrasco, e caminhou em direção à porta. Ao sair para a noite fria, uma única lágrima quente e silenciosa escorreu por seu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, mas de fúria e de uma nova e terrível clareza. Ela olhou para o rostinho febril de Léo, adormecido em seus braços, e fez uma promessa silenciosa. Aquela humilhação, aquela impotência, aquela dor lancinante de ter a vida de seu filho, dependendo da boa vontade de quem não tinha nenhuma, aquela seria a última vez. Ela não sabia como nem quando, mas a partir daquele momento ela se reergueria, não por vingança, mas por Léo. Ela construiria um mundo para eles, onde nunca mais precisaria suplicar por nada a ninguém. A mulher que saiu daquela farmácia não era mais a mesma que havia entrado. A dor a havia quebrado, mas em suas rachaduras, uma força desconhecida começava a brotar. A porta da farmácia se fechou atrás de Lorena, e o som do sino, que antes parecera uma promessa de salvação, agora soava como o dobre fúnebre de sua esperança. O frio da noite a envolveu, um contraste brutal com o calor febril do corpo de Léo contra o seu. Por um instante, ela ficou paralisada na calçada, o peso da humilhação esmagando-a mais do que a fadiga. A indiferença no olhar de Mateus fora uma bofetada de crueldade calculada, um golpe que reabriu todas as cicatrizes que ela pensava ter costurado ao longo dos anos. Ele não a via como a mulher que um dia amou, nem sequer como um ser humano em desespero. Ele a viu como um problema, uma inconveniência, um erro do passado que ousava bater à sua porta. E ao seu filho, o filho deles, ele não dedicou sequer um vislumbre de reconhecimento. Era apenas um pacote doente nos braços de uma pedinte. O choro ameaçou subir, um soluço de raiva e dor que arranhava sua garganta, mas ela o engoliu. Chorar era um luxo, desmoronar era um privilégio que não possuía. Léo tossiu de novo, um som frágil que a puxou de volta à realidade urgente. Ela não tinha tempo para a dor. Seu filho precisava dela. Em vez de voltar para casa, para o quarto úmido que só intensificaria a doença do menino, Lorena virou-se numa direção diferente, caminhando com uma determinação nascida do mais puro desespero. Seus pés a levaram para os limites da cidade, para a pequena casa de barro onde sua avó, já falecida, a criara. A casa estava abandonada, mas o quintal ainda guardava os segredos da velha curandeira. Vó Benedita não confiava em remédios de farmácia. A cura para tudo que é mal do corpo. A gente acha na terra que Deus deu, ela costumava dizer, com sua voz enrugada pelo tempo e pelo fumo de cachimbo. Lorena entrou no terreno coberto de mato, a escuridão quase total sendo quebrada apenas por um fiapo de lua. Ela não precisava de luz. Conhecia cada palmo daquele chão. Suas mãos, guiadas pela memória afetiva, buscaram no escuro. Encontrou as folhas aveludadas do guaco,
a planta que sua avó usava para chás contra a tosse. Arrancou um punhado. Mais adiante, perto do velho poço desativado, achou um pé de boldo, cujas folhas amargas eram um santo remédio para a febre. E, por fim, encontrou o que mais precisava: as raízes de capim-santo que, fervidas, produziam um vapor calmante e expectorante. Com as ervas preciosas seguras no bolso do casaco, ela voltou para casa. Léo estava mais mole em seus braços, o corpinho entregue à doença. O medo era uma presença física ao seu lado, sussurrando pensamentos terríveis em seu ouvido. Mas a imagem do rosto frio de Mateus se sobrepôs ao medo, transformando-o em combustível. Ela não seria derrotada. Não naquela noite. Em sua cozinha improvisada, que consistia em um fogareiro de 2 bocas e uma pequena pia, Lorena iniciou seu ritual de cura. Ferveu a água na única panela grande que tinha. Fez um chá forte com as folhas de guaco e boldo, adoçando-o com a última colher de mel que guardava. Com cuidado acordou Léo. O menino mal conseguia abrir os olhos. "Beba, meu filho, é o chazinho da vovó Bita", ela sussurrou, a voz suave, tentando transmitir uma calma que não sentia. Léo, confiando cegamente na mãe, bebeu o líquido amargo em pequenos goles. Depois, Lorena colocou a bacia com as raízes de capim-santo, fervendo ao lado da cama, e cobriu a si e ao filho com o cobertor, criando uma pequena cabana de vapor aromático. O cheiro de capim-limão encheu o quarto, e Lorena sentiu o peito de Léo começar a relaxar, a respiração ficando um pouco menos difícil. A noite foi uma longa vigília. Lorena não pregou o olho. A cada hora, media a temperatura do filho com as costas da mão, aplicava novas compressas de água fria embebidas no chá de boldo e o fazia beber mais um pouco do xarope natural. Ela rezou para cada santo que conhecia, e principalmente para a alma de sua avó, pedindo que sua sabedoria guiasse suas mãos. E lentamente, como o sol que nasce preguiçoso no horizonte, a maré começou a virar. Perto das 4 da manhã, o calor que emanava do corpo de Léo começou a diminuir. A febre estava cedendo. Quando os primeiros raios de sol pintaram o céu, Léo dormia um sono profundo e tranquilo, o peito subindo e descendo num ritmo regular. Ele estava suado, mas não mais queimando. Ele estava a salvo. Lorena desabou numa cadeira, a exaustão finalmente a alcançando. As lágrimas que ela segurara com tanta força na noite anterior agora corriam livres por seu rosto. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, mas também de uma profunda e irrevogável mudança. A noite de terror havia sido seu batismo de fogo. A humilhação na farmácia, o desespero, a luta solitária pela vida do filho, tudo isso a forjara em algo novo. A mulher frágil e resignada havia morrido naquela noite. Em seu lugar, nasceu uma guerreira. A certeza se instalou em seu coração com a força de uma rocha. Ela nunca mais dependeria de ninguém. Ela seria a rocha. Ela seria o porto seguro. Ela seria o mundo inteiro para seu filho. Nos dias que se seguiram, enquanto Léo recuperava a cor e a energia, uma ideia começou a germinar na mente de Lorena. Ela olhava para suas mãos, as mesmas mãos que haviam colhido as ervas e preparado o chá que salvara seu filho. Eram as mãos de sua avó. E sua avó não lhe ensinara apenas sobre ervas, ensinara-lhe a arte da confeitaria. Vó Benedita era famosa em Águas Claras por seus doces, seus bolos de fubá cremoso, seus pés de moleque que derretiam na boca, suas cocadas de leite condensado. Eram receitas de família, passadas de geração em geração, segredos guardados a 7 chaves. Lorena sempre tivera talento para a cozinha. Era uma das poucas coisas que lhe trazia alegria, um refúgio em meio à dureza da vida. Quando fazia um bolo para Léo, usando os ingredientes mais simples, ela se sentia conectada à sua avó, a um tempo em que se sentia amada e protegida. E se ela pudesse transformar esse talento em algo mais? E se as mesmas receitas que adoçavam a vida de seu filho pudessem garantir o futuro dele? A decisão foi tomada com a mesma certeza com que ela identificara as ervas no escuro. Era um caminho assustador, cheio de incertezas, mas era o seu caminho. Ela pegou o único objeto de valor que lhe restava, uma pequena corrente de ouro com um pingente de coração, o último presente que sua mãe lhe dera antes de morrer. Era sua única ligação física com ela,
Com o coração apertado, ela foi ao pequeno comprador de ouro no centro da cidade e a vendeu. As lágrimas vieram, mas ela as secou rapidamente. O passado não pagaria o aluguel, nem compraria o remédio de seu filho. O futuro talvez pudesse. Com os R$ 200 que conseguiu, Lorena foi ao supermercado. Não comprou nada para si. Comprou farinha, ovos, açúcar, leite condensado, coco ralado, ingredientes para o primeiro passo de sua nova vida. Naquela noite, depois de colocar Léo para dormir e terminar de passar uma montanha de roupas para fora, ela transformou sua cozinha minúscula em um ateliê de doces. O cheiro de bolo assando e de caramelo no fogo se espalhou pelo ar, um aroma de esperança que suplantava o cheiro de mofo. Ela trabalhou até de madrugada, o cansaço sendo mantido à distância pela adrenalina e pela visão de um futuro diferente. Pela manhã, tinha uma pequena produção de cocadas, pés de moleque e fatias de bolo de fubá, tudo embalado com esmero em saquinhos plásticos amarrados com fitas coloridas que ela mesma fizera de tiras de tecido. O primeiro desafio era vender. A vergonha a paralisou por um momento. Ela, a faxineira, a mãe solo, agora vendedora de doces na rua, os olhares de pena se intensificariam. Mas então, ela se lembrou do olhar de Mateus. Frio, desdenhoso, impassível. A vergonha se transformou em desafio. Que olhassem, que julgassem. Ela não estava pedindo esmola, estava trabalhando. Com uma cesta de vime emprestada de uma vizinha, ela começou a oferecer seus doces de porta em porta, nos mesmos lugares onde antes oferecia seus serviços de limpeza. As primeiras reações foram as que ela esperava. Ah, coitadinha da Lorena, que ideia, né? Dizia uma comprando uma cocada mais por pena do que por vontade. Tomara que dê certo, né? Tão batalhadora, comentava a outra, com um tom que misturava compaixão e superioridade. Lorena sorria, agradecia e seguia em frente. Ela não se importava com a pena. O que importava era que o dinheiro, moeda por moeda, começava a entrar. E então, algo começou a mudar. A mulher que comprara a cocada por pena no dia seguinte comprou 2. Minha filha, que cocada é essa? É a melhor que eu já comi, disse genuinamente surpresa. O homem que levara uma fatia de bolo de fubá para o trabalho voltou querendo mais 3 para levar para a esposa. A qualidade de seus produtos começou a falar mais alto que o preconceito. O segredo não estava apenas nos ingredientes, mas na alma que ela colocava em cada receita. Era o amor de sua avó, a força de sua mãe, a sua própria resiliência misturada à massa. A virada veio de onde ela menos esperava. Dona Marisa, a esposa do prefeito, para quem Lorena ainda fazia faxina, estava organizando um chá da tarde para as amigas do Clube do Livro. A confeiteira da cidade havia cancelado de última hora. Em pânico, Dona Marisa viu a cesta de Lorena. Lorena, você acha que consegue fazer uns docinhos para umas 20 pessoas? Para amanhã? Ela perguntou, a dúvida clara em sua voz. O coração de Lorena disparou. Era a sua chance. Consigo sim, senhora. A senhora não vai se arrepender. Naquela noite, Lorena não dormiu. Investiu quase todo o dinheiro que ganhara na compra de mais ingredientes. Trabalhou com uma precisão e uma paixão que nunca sentira antes. No dia seguinte, entregou na casa da patroa uma bandeja deslumbrante, com mini bolos de cenoura com cobertura de chocolate, brigadeiros que desmanchavam na boca e os famosos pés de moleque de sua avó que brilhavam como joias de açúcar. As amigas de Dona Marisa, a elite de Águas Claras, ficaram boquiabertas. Marisa, onde você encomendou essas delícias? Nunca comi um brigadeiro tão cremoso. Esse bolo de cenoura é divino. Quando Dona Marisa, com um orgulho surpreendente, revelou que os doces haviam sido feitos por sua faxineira, o espanto foi geral, e em seguida a admiração. Naquela tarde, Lorena conseguiu 3 novas encomendas. Enquanto isso, na farmácia de ar-condicionado e luzes brancas, Mateus tentava, sem sucesso, apagar a imagem daquela noite de sua mente. Ele era um homem de negócios, pragmático e frio. Tinha construído seu pequeno império com base em decisões lógicas, não emocionais. Negar fiado era o procedimento padrão. Ele se repetia isso como um mantra. Mas o mantra não funcionava. A imagem do rosto de Lorena, não o rosto da jovem que ele seduzira, mas o da mulher exausta, com uma dignidade ferida e olhos suplicantes,
o assombrava. E pior, a imagem da criança doente, envolta no cobertor. Uma criança que, pela idade, só podia ser sua. Ele tentou afastar o pensamento. Era uma complicação que ele não queria. Sua vida era perfeita. Tinha uma noiva, Camila, filha de um político influente da capital, um casamento marcado que selaria sua ascensão social. Tinha dinheiro, status, respeito. Uma criança bastarda e uma ex-namorada empobrecida não se encaixavam nessa equação. Mas a consciência, aquela voz incômoda que ele passara anos silenciando, começou a sussurrar. Numa tarde, movido por um impulso que ele mesmo não compreendeu, ele pegou seu carro importado e dirigiu lentamente pelas ruas do bairro pobre onde sabia que ela morava. Ele não pretendia parar. Era apenas uma curiosidade mórbida, dizia a si mesmo. Ele a viu de longe. Ela não estava de cabeça baixa como ele a imaginava. Estava de pé na frente de uma casa, conversando com uma cliente, entregando um pacote. Ela sorria. Um sorriso cansado, sim, mas um sorriso genuíno. Havia uma luz nela que ele não via há anos. Uma luz que não vinha da juventude, mas de uma força recém-descoberta. E ao lado dela, brincando com um carrinho na poeira, estava o menino. Saudável. Correndo. Vivo. Mateus sentiu uma pontada estranha no peito. Não era culpa, ainda não. Era algo mais complexo, uma mistura de alívio e ressentimento. Ela havia conseguido. Sem ele. A mulher que ele abandonara, esperando que se afundasse, estava de alguma forma aprendendo a nadar. E o menino? O menino era a prova viva de seu erro, correndo sob o sol feliz e alheio à sua existência. Ele acelerou o carro, o pneu cantando no asfalto remendado, como se pudesse fugir daquela cena, daquele sentimento incômodo que começava a se instalar em sua alma. Naquela mesma semana, Lorena recebeu sua maior encomenda até então: os doces para o batizado do neto do dono do supermercado. Era um evento para mais de 100 pessoas. O pagamento adiantado que ela recebeu foi mais do que ganhava em um mês de faxinas e passando roupa. Naquele dia, ela foi até a casa de Dona Marisa e, com uma educação firme, pediu demissão. Depois, fez o mesmo na casa do dono do supermercado, que a olhou com novos olhos, não mais como a passadeira, mas como a confeiteira que adoçaria a festa de sua família. Ao final daquele dia, Lorena estava exausta, o corpo doendo pela dupla jornada. Mas era uma dor diferente, uma dor de construção. Ela entrou em seu pequeno quarto e encontrou Léo dormindo, o rosto sereno de quem se sentia seguro. Ao lado da cama dele estava sua lata de economias. Ela a abriu. Dentro, o dinheiro das encomendas formava um pequeno monte, mais do que ela vira junto em toda a sua vida. Não era uma fortuna, mas era um começo. Era a prova concreta de que sua decisão, nascida da mais profunda humilhação, estava correta. Ela olhou para o filho, a razão de toda a sua luta e de toda a sua força. A lembrança daquela noite na farmácia ainda doía, mas não a paralisava mais. Pelo contrário, era o fogo que a impulsionava. Ela ainda não tinha um nome para seu negócio, não tinha uma loja, não tinha nada além de suas mãos e das receitas de sua avó. Mas pela primeira vez desde que se entendia por gente, Lorena se sentiu dona de seu próprio destino. O sofrimento a havia curvado, mas não a quebrara. Ele a havia transformado em aço, e ela mal podia esperar para ver o que o futuro lhe reservava. A encomenda para o batizado do neto dos Medeiros era mais do que um trabalho. Era um abismo. Lorena se equilibrava na beirada, com o medo de cair de um lado e a determinação de voar do outro. O adiantamento que recebera, uma quantia que fez seus olhos marejarem, foi quase que inteiramente reinvestido em ingredientes da melhor qualidade. Ela sabia que aquela não era apenas uma festa, era seu exame final perante a elite de Águas Claras. Um erro, um doce que não estivesse perfeito, e a porta que mal se abrira se fecharia para sempre. Ela não tinha mais o emprego de faxineira ou de passadeira como rede de segurança. Cortara as amarras. Agora, era nadar ou afundar. Sua pequena casa se transformou numa linha de produção febril. A sala virou estoque, o quarto área de embalagem e a cozinha minúscula, o coração pulsante da operação. Por 3 dias e 3 noites, Lorena mal dormiu. A vizinha que lhe emprestara a cesta, uma senhora viúva chamada Dona Elvira,
que sempre observara Lorena com um olhar de genuína compaixão, ofereceu-se para cuidar de Léo durante o dia. Vá, minha filha. Criança precisa de barriga cheia e de mãe com a cabeça em paz para trabalhar, disse ela, levando o menino para sua casa, onde ele se divertia com um velho álbum de figurinhas. A gratidão de Lorena era imensa. Liberta da preocupação imediata com o filho, ela mergulhou no trabalho. O cheiro de açúcar queimado, de chocolate derretido e de baunilha impregnava cada centímetro da casa. Ela amassava, enrolava, assava e confeitava com uma concentração quase sagrada. Em cada brigadeiro enrolado, em cada bolo pincelado, ela depositava a memória da humilhação, a força da promessa que fizera a si mesma, o amor infinito por seu filho. Era uma alquimia. Transformava a dor em doçura, a escassez em abundância. Na manhã do batizado, exausta, com olheiras profundas, mas com os olhos brilhando de uma febril satisfação, Lorena contemplou sua obra. Centenas de doces perfeitamente alinhados em bandejas descartáveis de alumínio, mini sonhos de valsa, olhos de sogra com ameixas portuguesas, camafeus de nozes e, claro, os brigadeiros e pés de moleque que já começavam a ser sua assinatura. Parecia um milagre operado pelo cansaço, pela farinha e pela vontade. Com a ajuda de um rapaz do frete, ela entregou a encomenda no salão de festas. Ao dispor os doces na imensa mesa de vidro, decorada com anjos e nuvens de algodão, Lorena sentiu um arrepio. Seus doces, feitos em sua cozinha humilde, agora eram o centro das atenções de um dos eventos mais chiques da cidade. A senhora Medeiros, ao ver a mesa posta, ficou sem palavras. Seus olhos, acostumados ao luxo, brilharam de genuína admiração. Ela pegou na mão de Lorena, uma mão ainda com vestígios de farinha sob as unhas, e disse a voz embargada: "Minha querida, isso não é apenas doce, é arte." Em seguida, entregou-lhe o restante do pagamento com um bônus generoso que fez o coração de Lorena saltar. Lorena não ficou para a festa. Aquele mundo ainda não era o seu. Mas, enquanto caminhava de volta para casa, sentia os olhares na rua mudando. Não eram mais de pena. Eram de curiosidade, de respeito. A notícia em Águas Claras corria mais rápido que o vento, e o sucesso da mesa de doces do batizado dos Medeiros já era o assunto do dia. O sucesso da festa foi um rastilho de pólvora. O telefone de Lorena, um aparelho antigo que ela comprara de segunda mão, não parou de tocar. Eram encomendas para aniversários, para chás de bebê, para confraternizações. Ela se viu sobrecarregada, a demanda muito maior do que sua estrutura permitia. Recusar pedidos era como rasgar dinheiro, mas aceitá-los significava sacrificar a qualidade, algo que ela se recusava a fazer. Foi então que ela tomou a decisão mais ousada de sua vida. Com o dinheiro do batizado e das pequenas encomendas, ela alugou um pequeno ponto comercial que estava fechado há anos no centro da cidade. Era uma sala pequena, empoeirada, com a pintura descascada e um ar de abandono. Mas tinha um balcão, espaço para um forno maior e, o mais importante, uma porta que se abria para a rua. Era um risco monumental. O aluguel consumiria todas as suas economias em poucos meses se o negócio não decolasse. Enquanto assinava o contrato, ela pensou no nome. Olhou para o caderno de receitas de sua avó, com a capa gasta e as folhas amareladas. Delícias da Vó Bita. Era perfeito. Era uma homenagem, uma declaração de suas origens, a fonte de sua força. A reforma foi feita na raça. Lorena aprendeu a lixar paredes, a passar massa corrida, a pintar. O rapaz do frete, um jovem chamado Jonas, que se tornara seu admirador, ajudou-a com a parte elétrica. Dona Elvira costurou as cortinas de chita para a janela. A cidade observava a transformação, primeiro com ceticismo, depois com uma admiração crescente. Aquela não era mais a coitadinha, era Lorena, a empreendedora. Enquanto o universo de Lorena se expandia, o de Mateus começava a se contrair. As notícias sobre o sucesso da Delícias da Vó Bita chegavam a ele em fragmentos, trazidas pelo vento da fofoca da cidade. Ele ouviu sobre o batizado, sobre o aluguel da loja, sobre a qualidade dos doces que nem na capital se encontrava igual. No início, ele reagiu com uma irritação desdenhosa. Era um sucesso provinciano, uma sorte de principiante.
Não se comparava ao seu império de farmácias, à sua vida planejada e ao seu futuro brilhante ao lado de Camila. Camila, sua noiva, era a personificação desse futuro. Linda, elegante, vinda de uma família rica e influente, ela via Águas Claras como um degrau pitoresco, mas temporário, na ascensão de Mateus. Certo dia, enquanto passeavam de carro pelo centro, ela apontou para a loja recém-pintada de rosa claro. Olha, querido, que gracinha! É aquela lojinha de doces de que todo mundo está falando. Delícias da vovó ou algo assim. Tão rústico. Ela disse a palavra rústico, carregada de uma condescendência aveludada. A palavra atingiu Mateus de forma inesperada. Aquele tom de superioridade que ele mesmo tantas vezes usara, agora soou oco, cruel. Ele se lembrou do olhar de Lorena na farmácia, e a lembrança veio com uma pontada de vergonha. É delícias da vó Bita. Ele a corrigiu, mais seco do que pretendia. Camila o olhou surpresa. Nossa, você sabe o nome? Não me diga que já foi provar os doces da caipira? Não chame ela assim, ele respondeu, a voz baixa e tensa. A discussão que se seguiu foi a primeira fissura séria no relacionamento deles. Camila não entendia a defesa súbita daquela mulher insignificante. Mateus não entendia por que a displicência de sua noiva o incomodava tanto. Ele estava defendendo Lorena ou atacando um reflexo de si mesmo que começava a detestar? A dúvida o corroeu. Numa noite, ele não resistiu. Desviou de seu caminho habitual e passou em frente a Delícias da vó Bita. A loja estava fechada, mas uma luz estava acesa nos fundos. Ele estacionou o carro do outro lado da rua, no escuro, e observou. A silhueta de Lorena se movia lá dentro, trabalhando. Mesmo à distância, ele podia ver que sua postura era diferente. Não havia mais o encolher de ombros da mulher oprimida. Havia eficiência, propósito. De repente, a porta dos fundos se abriu, e o menino Léo correu para fora rindo, com um pedaço de bolo na mão. Lorena veio atrás, limpando as mãos no avental, e se agachou para falar com ele. O sorriso em seu rosto ao olhar para o filho era de uma pureza e de um amor que Mateus nunca vira em ninguém, muito menos em Camila. Naquele momento, observando de longe aquela cena doméstica e feliz da qual ele era um completo estranho, Mateus sentiu um vazio gelado no peito. Era a sensação inconfundível da perda. Ele tinha sucesso, dinheiro, uma noiva troféu, mas ali, naquela calçada mal iluminada, ele percebeu que Lorena tinha algo que seu dinheiro não podia comprar. Um propósito verdadeiro, um amor incondicional e uma alegria que brotava da superação. Ele, o homem que a abandonara para não ter sua vida atrapalhada, agora via a vida dela florescer, enquanto a sua, tão perfeita na superfície, parecia subitamente artificial e vazia. A inauguração da Delícias da vó Bita foi um evento na cidade. Lorena, com a ajuda de Dona Elvira, que agora era sua primeira e orgulhosa funcionária, ofereceu café e miniaturas de seus doces para todos que passavam. A loja era simples, mas impecavelmente limpa e acolhedora. O cheiro de bolo fresco convidava a entrar. As pessoas vieram em massa, não mais por pena, mas por genuíno apreço. Lorena, usando um vestido novo e um avental com o logo que ela mesma desenhara, atendia a todos com um sorriso calmo e confiante. Ela era a dona, a chefe, a prova viva de que era possível reescrever a própria história. O ápice de sua ascensão pública, no entanto, veio meses depois, na festa de aniversário da cidade. A prefeitura, sob a influência de Dona Marisa, que se tornara uma espécie de fada madrinha de Lorena, contratou a Delícias da vó Bita para fornecer todos os doces do evento principal na praça. Era o selo final de aprovação, a consagração. Mateus e Camila estavam lá no palanque das autoridades. Ele, como um dos empresários mais importantes da região. Ela, como a noiva do futuro genro de um político influente. De sua posição privilegiada, Mateus viu quando o prefeito, em seu discurso, fez uma menção especial. E quero agradecer a nossa talentosa conterrânea, Lorena, da Delícias da vó Bita, que adoçou nossa festa e que é um exemplo de força e empreendedorismo para todos nós, disse o prefeito, apontando na direção dela. Lorena estava perto do seu pequeno stand, servindo as pessoas. Ela ouviu o anúncio e apenas acenou com a cabeça.
Um gesto humilde, mas cheio de dignidade, antes de voltar ao seu trabalho. Um aplauso espontâneo surgiu da multidão. Naquele momento, os olhos de Mateus e Lorena se cruzaram por cima das cabeças das pessoas. Durou apenas alguns segundos, mas uma vida inteira de emoções passou por aquele olhar. Não havia súplica no olhar dela. Havia paz. Havia uma força tranquila, uma indiferença polida, que era o espelho exato da que ele lhe dera na farmácia. Mas a dela não era cruel. Era apenas o resultado de quem se bastava, de quem não precisava mais da aprovação ou do remorso dele. O olhar dele, por outro lado, era uma tempestade. Havia o choque de vê-la ali, sendo homenageada. Havia a admiração relutante por sua conquista. E havia, pela primeira vez, a dor aguda e inconfundível do arrependimento. Ele vira a mulher que ele jogara fora ser erguida nos ombros da mesma comunidade que ele tanto se esforçava para impressionar. Camila apertou seu braço. Vamos, querido, o fotógrafo quer uma foto nossa com o prefeito. Mateus se virou um autômato e sorriu para a câmera, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Ele se sentia um impostor. Olhou novamente para a multidão, procurando por ela, mas Lorena já havia voltado sua atenção para seus clientes, para seu mundo. Um mundo que ela construíra não apenas sem ele, mas apesar dele. E pela primeira vez, Mateus se deu conta de que o abandonado, o deixado para trás, o que estava do lado de fora olhando para dentro, agora era ele. A festa de aniversário da cidade terminou, mas o eco daquela noite reverberou por dias na vida de Mateus. No caminho de volta para casa, dentro do carro luxuoso e silencioso, o ar era pesado, elétrico. Camila, ao seu lado, parecia uma estátua de gelo, sua beleza e elegância subitamente transformadas numa fachada frágil e irritadiça. O aplauso para Lorena, o olhar de admiração do prefeito, a dignidade inabalável da mulher que ele desprezara, tudo aquilo corroía a armadura de Mateus por dentro. Que noite mais provinciana! Camila finalmente quebrou o silêncio. A voz cortante. Tive que sorrir para tanta gente insignificante. E aquela cena com a doceira. Francamente, o prefeito não tinha um pingo de noção. Homenagear a faxineira. Ela não é mais faxineira. A voz de Mateus saiu baixa, quase um rosnado. Ele não a defendeu por nobreza, mas por um instinto de autopreservação ferido. A crítica de Camila à ascensão de Lorena era um ataque direto à sua própria origem, ao passado que ele tanto lutara para enterrar sob ternos caros e negócios lucrativos. Camila virou-se para ele, os olhos semicerrados. Por que você se importa? Desde aquele dia no carro, você está estranho toda vez que o nome dessa mulher aparece. O que há entre você e ela, Mateus? Não me diga que o grande empresário da capital já se envolveu com a ralé desta cidade. A palavra ralé foi o estopim. Todo o arrependimento, a vergonha e a raiva que borbulhavam dentro dele vieram à tona. Ele parou o carro no acostamento da estrada escura, o motor ainda roncando como um animal impaciente. Essa mulher, Lorena, ele começou, a voz rouca. Ela tem um nome. E sim, nós tivemos uma história. Uma história que eu tentei apagar, mas que aparentemente a cidade inteira faz questão de lembrar. Foi uma confissão parcial, mas foi o suficiente. O rosto de Camila se contorceu numa máscara de nojo e fúria. Não era ciúme de um amor perdido. Era horror de ver seu status social ameaçado por uma mancha no passado impecável de seu noivo. Uma história? Com aquilo? Você está me dizendo que o meu futuro marido tem um passado com a vendedora de cocadas da praça? Ela cuspiu as palavras. E o menino? A cidade inteira comenta como ele se parece com você. Não me diga que... Mateus não respondeu. Seu silêncio foi a mais alta das confirmações. Eu não acredito nisso. Camila riu, um som sem alegria. Eu não vou ser a esposa de um homem que tem um filho bastardo com uma qualquer. O meu pai te destruiria. A nossa vida, nossos planos. Você acabou com tudo. A discussão que se seguiu foi brutal, desprovida de qualquer afeto que pudesse ter existido entre eles. Revelou a verdade nua e crua de seu relacionamento. Era um contrato de negócios, uma fusão de ambições. E Mateus, com seu passado vergonhoso vindo à tona, havia quebrado uma cláusula fundamental. Naquela mesma noite, o noivado acabou. Camila fez suas malas.
e na manhã seguinte voltou para a capital, deixando para trás um anel de diamante sobre a mesa de centro e um rastro de destruição na vida perfeitamente orquestrada de Mateus. A notícia do rompimento se espalhou por Águas Claras como um incêndio. A derrocada de Mateus, antes um semideus intocável, tornou-se o prato principal em todas as mesas de fofoca. A perda de Camila significava a perda de suas conexões políticas, de seu acesso a círculos de poder que ele tanto valorizava. Seu castelo, construído sobre a areia movediça da negação, começou a ruir. O abalo emocional o atingiu em cheio no trabalho. O empresário frio e calculista deu lugar a um homem distraído, assombrado. Ele perdeu prazos, tomou decisões impulsivas, tratou funcionários com uma rispidez que beirava o desespero. Seus gerentes o olhavam com preocupação. A rede de farmácias, antes um mecanismo preciso, começou a apresentar falhas. Ele estava perdendo o controle, não apenas de seu império, mas de si mesmo. Enquanto isso, a vida de Lorena seguia em uma trajetória oposta. A Delícias da Vó Bita era um sucesso estrondoso. Ela reformou a loja, comprou um forno industrial e até um pequeno furgão para fazer entregas. Começou a fornecer seus doces para 2 das melhores cafeterias da cidade vizinha, expandindo seu nome para além das fronteiras de Águas Claras. Contratou mais uma ajudante, uma jovem mãe solo a quem deu a mesma oportunidade que um dia lhe fora negada. Lorena se tornara uma figura de respeito. As mulheres da cidade não a procuravam mais para fofocar, mas para pedir conselhos, para se inspirar. Ela ouviu os rumores sobre Mateus e Camila. Não sentiu alegria nem um pingo de prazer vingativo. Sentiu uma tristeza distante, a mesma que se sente ao ler sobre uma tragédia num jornal. Era a história dele, o drama dele. Ela tinha o seu próprio enredo para escrever, um enredo feliz, que ela protagonizava ao lado de Léo. Sua felicidade era visível. Estava nas roupas novas e coloridas que agora podia comprar, na despensa sempre cheia, na tranquilidade com que levava Léo ao médico para um simples check-up. Mas, acima de tudo, estava em seu riso. Um dia, no parquinho da praça, enquanto empurrava Léo no balanço, ela riu com tanto gosto, com tanta liberdade, que as pessoas ao redor pararam para olhar. Era o som da vitória, uma vitória silenciosa e pessoal que valia mais do que qualquer humilhação pública que Mateus pudesse sofrer. Despojado da noiva, do prestígio social e da paz de espírito, Mateus se viu consumido por uma única obsessão: Lorena e Léo. Ele precisava entender, precisava se aproximar. Começou tentando o caminho que conhecia melhor, o do dinheiro. Enviou um presente caríssimo para a loja, um videogame de última geração para Léo com um bilhete anônimo. 2 dias depois, a caixa foi devolvida por um motoboy, sem bilhete, sem explicação. A recusa foi mais eloquente do que qualquer palavra. Lorena não podia ser comprada. Sua integridade não estava à venda. O fracasso o humilhou, mas também o forçou a encarar a verdade. Se ele quisesse qualquer tipo de redenção, teria que se despir de sua arrogância e de sua carteira. Teria que oferecer a única coisa que lhe restava: ele mesmo, em sua versão mais quebrada e honesta. Numa terça-feira à noite, ele tomou coragem. Esperou a Delícias da Vó Bita fechar, as luzes se apagarem. Ele viu Dona Elvira e a outra funcionária irem embora. Viu Lorena colocar Léo já sonolento no carro. Ele esperou que ela voltasse para trancar a loja. Foi quando ele saiu das sombras. Lorena o viu e seu corpo enrijeceu. O medo instintivo, resquício de anos de dor, aflorou. Mas ela o sufocou. Ergueu o queixo. Estava em seu território, na porta de seu império. Ela era a rainha ali. Ele se aproximou devagar, as mãos nos bolsos, os ombros caídos. Não havia nenhum traço do homem poderoso da farmácia ou do noivo arrogante da festa. Havia apenas um homem perdido. Lorena, ele disse a voz baixa, quase inaudível. Ela não respondeu. Apenas esperou, o rosto sereno sob a luz do poste. Eu sei que não tenho o direito, mas eu precisava dizer. Aquela noite, na farmácia, e todos os anos antes disso, eu fui um monstro, um covarde. Não há desculpa para o que eu fiz. Eu sinto muito. A palavra muito saiu engasgada, carregada com o peso de anos de negação.
Lorena o ouviu em silêncio. Aquele pedido de desculpas que ela sonhara em ouvir em tantas noites solitárias, agora soava estranho, distante. Sua desculpa, Mateus. Ela finalmente falou, a voz firme, sem tremor. Chega com 6 anos, 4 meses e 12 dias de atraso. Ela chega depois de noites de febre, de potes de comida vazios, de perguntas de um menino que queria saber por que ele era o único da classe que não tinha um pai para levar na festa da escola. Sua desculpa não apaga nada disso. Ela fez uma pausa respirando fundo. Eu entendo que você precise dizê-la, mas é para aliviar a sua consciência, não a minha dor. A minha dor eu já curei sozinha. Eu transformei ela em tijolos e construí essa loja. Eu e meu filho, nós estamos bem. Nós sobrevivemos. E como você pode ver, nós estamos prosperando. Nós não precisamos mais do seu perdão para sermos felizes. Cada palavra era uma lâmina afiada e limpa, cortando a última esperança de Mateus de uma absolvição fácil. Ele baixou a cabeça derrotado. Eu sei, ele sussurrou. Mas e o menino? Léo, ele é meu filho. Eu só queria... Eu posso vê-lo? Eu não quero nada de você. Eu preciso conhecê-lo. Era o pedido final, o cerne de sua agonia. Lorena o encarou e pela primeira vez viu não o carrasco, mas um pai em potencial quebrado e arrependido. Seu coração de mãe, no entanto, era mais forte que qualquer resquício de compaixão pelo homem à sua frente. Isso não é sobre você ou sobre mim, Mateus. É sobre o bem-estar emocional do meu filho, ela disse, sua voz ganhando um tom de aço. Você não tem o direito de entrar na vida dele como um furacão e talvez sair como uma brisa. A felicidade e a segurança do Léo vêm em primeiro lugar, sempre. Ele a olhou, os olhos cheios de uma súplica desesperada. O que eu preciso fazer? Lorena o observou por um longo momento. A justiça emocional não estava em negar-lhe tudo, mas em fazê-lo entender o valor do que ele havia jogado fora. Estava em seu poder agora, ditar as regras do jogo. Você não vai fazer nada grandioso. Você não vai comprar o amor dele com presentes. Você vai começar do zero. Vai provar com tempo e com atitudes que você não é mais o homem que me abandonou. Vai provar que é digno da confiança de uma criança. E se, e somente se, eu me convencer de que sua presença será um bem na vida do meu filho, talvez eu permita uma aproximação. Nos meus termos. No meu tempo. A decisão é minha. Comece por merecer. Ele assentiu, a garganta apertada demais para falar. Não era o perdão que ele buscava, mas era mais do que merecia. Uma chance minúscula, condicionada, mas ainda assim, uma chance. Mateus deu as costas e se afastou, seus passos pesados ecoando na rua vazia. Ele não saía dali perdoado, mas com um propósito. Um propósito terrivelmente difícil, mas o primeiro propósito real que tivera em anos. Lorena ficou parada, observando-o desaparecer na escuridão. Ela levou a mão ao peito, sentindo a batida firme de seu coração. Não havia triunfo em seu olhar, apenas uma paz profunda e exausta. As contas estavam finalmente sendo acertadas, não com gritos ou vingança, mas com a dignidade silenciosa que sempre fora sua maior força. Ela trancou a porta de sua loja, o santuário que construíra sobre as ruínas de seu passado, e soube, com uma certeza absoluta, que o futuro, qualquer que ele fosse, seria escrito por ela. A proposta de Lorena não era um convite, era um desafio. Comece por merecer. Essas palavras ecoaram na mente de Mateus por semanas, tornando-se o mantra de sua nova e desoladora existência. Ele entendeu que qualquer tentativa de aproximação direta seria vista como impaciência, como a persistência do homem egoísta que ele fora. A prova de sua mudança não poderia ser um ato, mas um processo longo, silencioso e, acima de tudo, altruísta. Ele começou a observar o mundo de Lorena e Léo de uma distância respeitosa. Viu que Léo adorava brincar no parquinho da praça, mas os brinquedos eram velhos, enferrujados, perigosos. 2 semanas depois, de forma anônima, através de uma doação canalizada pela associação de bairro, um conjunto novo de balanços, um escorregador de fibra e uma pequena casa de madeira foram instalados na praça. Ninguém sabia a origem do dinheiro, mas Lorena, ao ver a alegria de Léo no brinquedo novo, sentiu uma intuição.
Ela não disse nada, apenas observou. Mateus vendeu seu carro importado, um símbolo de seu status superficial, e comprou um modelo mais simples. Usou a diferença para criar um pequeno fundo de bolsas de estudo na escola primária da cidade, destinado a ajudar crianças de famílias de baixa renda com material escolar e uniforme. O ato foi divulgado no jornal local, mas o doador foi identificado apenas como um empresário da região. Lorena leu a notícia e seu coração, antes uma fortaleza de gelo em relação a ele, sentiu o primeiro e minúsculo sinal de degelo. Ele não estava tentando impressioná-la, estava tentando consertar o mundo ao redor dela. Era um começo. Os meses se passaram. Mateus continuou sua penitência silenciosa. Consertou o telhado do pequeno posto de saúde. Financiou a pintura da creche municipal. Cada ato era uma pedra que ele colocava na fundação de sua redenção. Ele não procurou Lorena. Não ligou. Não mandou mais presentes. Apenas esperou, provando com sua ausência e com suas ações indiretas que entendera a mensagem. Finalmente, depois de quase 1 ano de observação, Lorena decidiu que era hora. Ela ligou para ele. A voz de Mateus do outro lado da linha era hesitante, surpresa, como a de alguém que não ousa ter esperança. Sábado, às 3 da tarde, no parquinho da praça. Não se atrase. E não traga nada, ela disse e desligou. Naquele sábado, Mateus chegou com 15 minutos de antecedência. Ele não usava um terno caro, mas uma calça jeans e uma camisa simples. Parecia mais magro, o rosto marcado pela ansiedade, mas seus olhos tinham uma clareza que Lorena nunca vira. Ela chegou pontualmente segurando a mão de Léo. O encontro foi terrivelmente estranho. Léo, agora com quase 7 anos, olhou para aquele homem alto com a curiosidade tímida de uma criança. Léo, este é o Mateus. Chama-se amigo da mamãe, Lorena disse. A palavra amigo soando inadequada, mas era a única que cabia. Mateus se agachou para ficar na altura do menino, um movimento que pareceu lhe custar um esforço imenso. Ele não tentou abraçá-lo, não o tocou, apenas sorriu, um sorriso nervoso e genuíno. Oi, Léo. Sua mãe me disse que você é o maior desenhista da cidade. É verdade. Léo, surpreso por ele saber de seu passatempo favorito, assentiu com a cabeça, ainda se escondendo um pouco atrás das pernas de Lorena. A conversa que se seguiu foi sobre dinossauros, super-heróis e as cores que Léo mais gostava de usar. Mateus não falava de si mesmo. Ele apenas ouvia, fazia perguntas, seus olhos fixos no menino com uma intensidade que era uma mistura de fascínio e dor profunda por tudo o que havia perdido. Lorena ficou de pé a poucos metros, uma sentinela silenciosa, o coração batendo forte, pronta para intervir. Mas não foi preciso. Léo, aos poucos, foi se soltando, mostrando a Mateus um desenho que tinha no bolso. O encontro durou exatos 30 minutos. Quando o tempo acabou, Mateus se levantou. Foi muito bom te conhecer, campeão, ele disse a Léo. Então, olhou para Lorena e, com uma sinceridade que a desarmou, sussurrou. Obrigado. Ele se virou e foi embora, sem pedir por mais, sem tentar forçar o próximo passo. E aquele ato de respeito ao limite imposto por ela foi mais significativo do que todas as doações que ele fizera. Aquele foi o primeiro de muitos encontros, sempre aos sábados, sempre curtos, sempre supervisionados. Mateus nunca falhou, nunca se atrasou, nunca quebrou uma regra. Ele aprendeu a jogar bola com Léo, a empinar pipa, a ouvir com paciência as longas histórias sobre a escola. Ele estava construindo uma ponte, tábua por tábua, sobre o abismo que ele mesmo cavara. A prova de fogo de sua transformação veio numa tarde chuvosa. Eles estavam tomando sorvete na varanda da Delícias da Vó Bita, quando Léo, na ânsia de correr para ver a chuva, escorregou e caiu ralando feio o joelho. O choro foi imediato e alto. Antes que Lorena pudesse reagir, Mateus já estava ao lado do menino, levantando-o com um cuidado infinito. Calma, calma, campeão, já passou, ele dizia, a voz trêmula de preocupação. Ele pegou Léo no colo, levou-o para dentro e, com uma destreza surpreendente, limpou o ferimento com soro fisiológico e aplicou um curativo que Lorena lhe deu. Enquanto fazia isso, contava uma história boba sobre um gigante que tropeçou numa nuvem, fazendo Léo esquecer a dor e soltar uma risada em meio às lágrimas. Lorena observou a cena
e o último muro dentro de seu coração ruiu. Aquela não era uma atuação. Aquele era o instinto de um pai, puro e inegável, finalmente vindo à tona. Ela viu a preocupação genuína nos olhos de Mateus, o carinho em suas mãos, e soube que ele havia mudado. O homem que negara um remédio para seu filho doente, agora cuidava de seu joelho ralado com o maior amor do mundo. A partir daquele dia, a dinâmica mudou. Lorena permitiu que Mateus buscasse Léo na escola às sextas-feiras, que o levasse para tomar um açaí, que participasse de uma reunião de pais. Ele nunca tentou cruzar a linha da coparentalidade. Não havia flertes, nem insinuações sobre o passado. Havia um respeito profundo, uma parceria focada exclusivamente no bem-estar de Léo. Lorena, por sua vez, encontrou uma paz que não esperava. Dividir as alegrias e as pequenas preocupações da criação de um filho com alguém que genuinamente se importava era um alívio, um bálsamo. Ela não se apaixonou novamente por Mateus. O amor romântico, aquele da juventude, havia sido destruído para sempre. Mas em seu lugar, nasceu um sentimento novo, mais maduro e talvez até mais forte, um afeto profundo, uma gratidão pelo homem que ele se tornara e uma parceria sólida. Ela o admirava, não pelo sucesso empresarial, mas pela força de caráter que ele demonstrou ao se reconstruir do zero, como pai e como homem. O tempo passou. A Delícias da Vó Bita tornou-se uma marca regional, com Lorena sendo convidada para dar palestras sobre empreendedorismo. Mateus estabilizou seus negócios, mas sua prioridade era outra. Sua maior riqueza era o tempo que passava com o filho. A cena final não é de um beijo apaixonado, mas de algo muito mais real. É o aniversário de 10 anos de Léo. A festa acontece no quintal da nova e confortável casa que Lorena comprou para si e para o filho. O lugar está cheio de crianças, balões e risadas. Lorena e Mateus estão lado a lado, perto da mesa do bolo, observando Léo brincar com os amigos. Ele é um menino feliz, seguro, que corre para abraçar o pai e, em seguida, a mãe. Sem conflito, sem drama. Ele está feliz, Mateus diz, a voz baixa, cheia de uma emoção que ele não mais esconde. Sim, ele está, Lorena responde, e sorri. Não um sorriso para ele, mas um sorriso para a cena, para a vida que construiu. Nós fizemos um bom trabalho. O nós paira no ar, carregado de significado. Mateus olha para ela, para a mulher que ele quase destruiu e que, com sua força, acabou por salvá-lo de si mesmo. Você fez um bom trabalho, Lorena. Eu só estou tentando aprender. Ela finalmente olha para ele e em seus olhos não há mais dor, nem raiva, apenas uma serena e profunda aceitação. Eles não eram o casal dos contos de fadas, mas haviam se tornado algo mais importante, uma família. Uma família forjada no fogo da dor, temperada pelo arrependimento e solidificada pelo amor incondicional a um filho. Lorena encontrou sua paz, não ao lado de um homem, mas dentro de si mesma, uma paz tão completa que permitiu que ele se aproximasse e compartilhasse da felicidade que ela mesma criara. E Mateus encontrou sua redenção, não no perdão dela, mas na dádiva diária de ser o pai que Léo merecia. Juntos, como pais, parceiros e amigos, eles observavam o futuro, personificado naquele menino que corria, livre e amado, sob o céu de águas claras. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.